Bom dia. Hoje você vai fazer um devocional comigo aqui agora. O Senhor vai falar diretamente comigo e com você ao mesmo tempo, tá bom? Eu vou meditar aqui em Salmo 112. A gente vai falar a respeito da felicidade. A felicidade daquele que teme a Deus, tá? Então, se você tiver sua Bíblia aí, já vai pegando rapidinho, para que a gente possa compartilhar juntos dessa palavra, sermos edificados juntos. Amém? Em nome de Jesus. Enquanto a gente estiver aqui, é possível que tenha um barulhinho daqui, um barulho de lá. Porque o Ita tá por aqui brincando, né? Mas aí eu senti nesse momento o desejo de estar compartilhando desse momento juntamente com vocês. Amém? Glória a Deus. Então, você que já pegou a sua Bíblia, te convido a orar, né? Porque lermos a palavra de Deus sozinhos, sem a presença do Espírito Santo, sem estarmos realmente direcionados pelo Senhor, vai ser apenas uma leitura, né? Nunca a palavra de Deus não tem poder para fazer infinitamente mais. Só que o ideal é sempre, né, chamarmos o Senhor para abrir as nossas mentes, né, para que possamos entender a palavra dele, amém? Aleluia, Deus, Pai, nós te apresentamos, ó Deus, este momento, Pai, o qual o Senhor colocou no meu coração, de estar aqui, ó Deus, compartilhando, meu Pai, juntamente com quem estiver assistindo. Que em nome de Jesus, Senhor, venha falar aos nossos corações neste dia, meu Deus, e que possamos entender, Pai, a Tua palavra, a Tua verdade, que ela venha se manifestar nas nossas vidas. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Salmo 112. Amém. É tudo junto, tá? Tá tudo na hora aqui. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Vou ler de novo o versículo 8 aqui, que eu não entendi direito. O seu coração, bem firmado, não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Aleluia. Glória a Deus. É um salmo que eu confesso que eu ainda não tinha parado assim para meditar nele, né? E aí a gente precisa meditar em cada detalhe. Aqui eu não tô com a minha Bíblia de estudo, né? Então, geralmente, quando eu faço meu devocional, eu gosto de estar com a minha Bíblia de estudo. Essa aqui, às vezes, ao lado, né? Para fazer algumas marcações, mas eu gosto de estar com a minha Bíblia de estudo. E, geralmente, eu tô com o celular também, né? Só que agora o celular tá filmando. Eu tô com o celular ligado para estar fazendo algumas pesquisas, né? Para estar entendendo melhor. Às vezes, tem palavras que têm um significado amplo, então é importante a gente tá ali acompanhado, né, de um dicionário. Se você tem um dicionário, se você tem o teu celular do teu lado, então eu recomendo que você faça assim, tá? Então, geralmente é desse jeito que eu faço o meu devocional. Eu pego, faço a leitura, a oração, né, peço para que o Senhor tenha um momento assim de oração. Geralmente eu gosto de colocar um louvor. Se eu não colocar um louvor, eu mesmo fico louvando ao Senhor, adorando, atraindo a presença do Senhor. E aí eu começo a minha leitura, né? Para que o Senhor ele venha falar comigo e para que eu consiga entender realmente, né, a palavra do Senhor, não seja só uma leitura assim. E eu gosto de meditar em cada versículo, sabe? Então por isso que eu vou lendo bem devagarzinho, que para mim é muito importante você ler em voz alta, porque quando você lê em voz alta, você se escuta, né? Então, além de você estar lendo, recebendo a informação,
Você fala e você escuta. Comigo funciona melhor, tá? Por que funciona melhor? Porque eu consigo assimilar melhor, entender melhor a palavra, sabe? Lógico que em alguns momentos eu leio só pra mim, aí eu leio e releio. Só assim, até eu entender, entendeu? Então é até eu entender. Por isso que eu voltei e li de novo o versículo 8, né? Pra entender melhor. Então vamos lá. É interessante quando a gente lê essa passagem aqui, né? O que o Senhor lhe falou, né? No meu coração através desse texto de Salmo 112, do verso 1 ao verso 10. O Senhor ele fala que ele traz várias bênçãos, né? Igual o Salmo 128, o Salmo 91, entre muitos outros salmos. Ele traz as bênçãos dele, né? Ele mostra as bênçãos dele na nossa vida, né? Sobre a sua justiça sobre nós, que o justo, ele nasce na luz, e que mesmo em meio às trevas ele é luz, que o Senhor nos fará sermos pessoas abençoadoras, aquelas que darão emprestado a outras pessoas, aquelas pessoas que, na verdade, nunca será abalado, né? Abalado mesmo, eu falo de verdade, sabe? Aquele que desiste de tudo, porque a vida do cristão não é fácil, né, gente? A vida do cristão é renúncia, é peleja todos os dias. A gente estava no culto doméstico, na verdade não é no culto doméstico, culto da família, né, que a minha mãe sempre faz no mês. E aí ela convida também outras pessoas, né, que não são da família, que é para anunciar a palavra de Deus. E eu até compartilhei algo que é o seguinte: geralmente a gente costuma dizer, servir a Deus é muito difícil, servir a Deus é muito difícil. E na verdade não é difícil servir a Deus. O difícil é deixar de servir a nós mesmos. Você já parou para pensar sobre isso? Que não é difícil servir a Deus, porque se eu sirvo a Deus, eu sei que o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai ser misericordioso, né? O Senhor vai ser bondoso, o Senhor vai ser provedor, o Senhor vai ser... Meu Deus, tanta coisa, né, que Deus ele vai ser nas nossas vidas, ele já é. E tantas coisas boas que eu tenho como recompensa ao servir ao Senhor. Então, servir ao Senhor não é difícil. O que é difícil é servir a nós mesmos, né? Nós mesmos é difícil. E calma que isso tem a ver com o texto aqui que a gente lê, né? E aí Deus está trazendo aqui na minha cabeça. Então o difícil mesmo é servir a nós mesmos, sabe? Perdão, é deixar de servir a nós mesmos. O difícil é deixar de servir a nós mesmos. É eu deixar de fazer aquilo que eu quero, que eu sinto desejo, que eu sinto prazer, que eu sei que não é da vontade de Deus, que eu sei que não agrada a Deus. Então é eu deixar de servir a mim mesmo. Isso é difícil, né? Porque o mundo ele diz que ele tem a liberdade, né? Eu não vou ser crente porque eu quero ter minha liberdade, eu quero ser livre, eu quero fazer isso, fazer aquilo outro. Na verdade, é justamente o contrário. Quem é cristão e serve ao Senhor, esse sim é liberto. Porque ele não é mais escravo de si mesmo. Você consegue entender isso? Ele não é mais escravo das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, sabe? Ele não é mais escravo do pecado, daquilo que sacia a sua carne, os seus desejos próprios. Mas ele é filho de Deus. Ele decidiu, olha que forte, ele decidiu dizer não para as suas próprias vontades. E dizer não é difícil. Dizer não para algo que você quer é difícil. Dizer não porque eu não quero, né? Mas dizer não para aquilo que eu quero, para aquilo que eu gosto, sabe? Para aquilo que é gostoso, é difícil. Então dizer não para mim mesma é difícil. Deixar de servir a mim mesma é difícil, tá? Então, o difícil não é servir a Deus. O difícil é deixar de servir a mim mesmo. O difícil é eu deixar de ter razão em tudo, é eu deixar de me irar, né? Deixar com que a ira tome conta de mim, deixar com que o ciúme tome conta de você, sabe? E o difícil é deixar que o orgulho pare de tomar conta de você. Isso que é difícil. Servir a Deus não é difícil. Então, para que eu possa servir ao Senhor com excelência, eu preciso primeiro trabalhar em mim. E aqui tem a decisão. A gente não aprende que o perdão ele é uma decisão. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Perdão é uma decisão. Eu decido. Eu não espero a emoção vir. É igual aceitar Jesus. Eu preciso entender que aceitar Jesus vai além de uma emoção. Porque se eu vier por uma emoção, eu saio, né? Então, se eu entro no relacionamento somente pela emoção daquele momento, de como é bom e tudo mais, e aí depois isso esfria, eu saio do relacionamento.
E um relacionamento com Deus não pode ser assim, né? Nem um relacionamento de Deus pode ser assim, muito menos um relacionamento com Deus. Então é uma decisão, queridos. Eu preciso decidir deixar de servir a mim mesmo, porque a palavra de Deus fala que nós não podemos servir a dois senhores, né? Porque há de agradar um e desagradar o outro. Eu não posso servir a dois senhores. Então, muitas das vezes, a gente lê essa passagem e pensa que está se falando, se referindo ao Senhor e ao inimigo, né, das nossas almas, a Satanás. E não, muitas das vezes é sobre nós mesmos, sabe? Logo quando eu aceitei Jesus, eu aprendi algo que, quando eu estava sendo discipulado, né, que eu levo para a minha vida até hoje. Que o nosso maior inimigo muitas das vezes não é Satanás, somos nós mesmos, sabe? O Senhor das nossas almas, nosso eu. Muitas das vezes é isso que a gente faz. É como se dentro, quem já participou, né, de um devocional, de um discipulado assim, com aquelas, com aqueles desenhos, né, ilustrações, que tem ali um trono, né, que refere ao nosso coração, e nesse trono ali está habitado ou o nosso eu ou o Senhor. E aí tem os nossos interesses ao lado, né? Quando o meu eu está ali centralizado no trono, os meus interesses estão totalmente bagunçados, fora de ordem, desorganizados. Isso me causa frustração, angústia, desânimo, depressão, ansiedade. Mas quando eu coloco o Senhor centralizado no trono, aí os meus interesses eles se alinham e fica tudo bem, tudo certo. Passamos por lutas, por dificuldades, somos seres humanos, estamos aqui na Terra, né? Estamos presos dentro desse corpo aqui, mortal, e vamos passar. Mas os nossos interesses estarão firmados no Senhor. E assim como aqui em Salmo 112, vai dizer que o Senhor é aquele que vai, sabe, alinhando ali os nossos interesses. O propósito dele na nossa vida, O Senhor, ele vai nos direcionando para o caminho certo, para as escolhas certas. As escolhas sempre serão nossas, tá? Sempre serão nossas. Eu sempre vou decidir fazer o bem ou fazer o mal, fazer o certo ou fazer o errado, fazer aquilo que me agrada ou aquilo que agrada ao Senhor, entendeu? Só que aqui a gente vê o segredo da felicidade. Olha o tema desse texto, gente. A felicidade daquele que teme a Deus. É isso que está aqui na minha Bíblia. Não sei como é que está aí na sua Bíblia, tá? Não está muito nítido. Mas é a felicidade daquele que teme a Deus. E agora eu vou entrar na parte principal. Para que todas essas bênçãos, sabe, para que os meus interesses eles venham estar centralizados, alinhados, de acordo com a vontade de Deus, para que eu venha ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e tomar as decisões certas, porque quando a decisão certa ela vem ao teu encontro, fica uma luta aqui, eu falo, porque eu sei disso, eu passo por isso, entendeu? Então fica uma luta aqui na tua cabeça em fazer o que o Espírito Santo de Deus está te direcionando a fazer. Só que aí vai quebrar o teu orgulho, vai quebrar muitas das vezes a tua razão, e aí tu vai escolher entre razão ou ouvir a voz de Deus, sabe? Aí tu vai escolher. E às vezes parece que tu vai sair perdendo se tu perder a tua razão, mas não é desse jeito. É porque o Senhor tem algo melhor lá na frente, sabe? Então a gente muitas das vezes é quebrado, assim, quebrado. A gente fala, ai, tô sendo quebrada. Na verdade, o que tá sendo quebrado é o teu orgulho, é a tua soberba, sabe? A tua vaidade. É isso que tá sendo quebrado. Para que o Senhor venha te fazer um vaso novo, um vaso ali que vai receber uma essência, sabe? Extraordinária. Só que para isso a gente passa por umas coisas assim meio delicadas. Mas na verdade o Senhor está nos moldando. E eu preciso escolher se eu ouço a voz de Deus e faço a vontade de Deus ou faço a minha vontade. Se eu permaneço escrava de mim mesma, olha só. Entendeu? Eu escolho se eu permaneço escrava de mim mesma ou se eu decido servir ao Senhor. Entendeu? Então o texto, o Salmo, ele vai começar dizendo assim, ó: louvai ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lembra que eu falei que o Senhor ia falar com nós ao mesmo tempo, né? Com a gente ao mesmo tempo, comigo e com você que está aí do outro lado ao mesmo tempo. Então eu ainda não tinha meditado nesse texto. Eu confesso que não tinha mesmo meditado nesse texto. Então o Senhor está falando comigo agora, aqui e agora, tá? Junto com vocês. Então o texto ele começa dizendo... Chegou alguém? Então o texto ele começa dizendo: louvai ao Senhor. E ele começa enfatizando isso. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer.
Aí então vem as promessas, vem as confirmações, vem as realizações, vem a felicidade sobre a vida do homem. E homem, eu estou falando do gênero masculino, né? Homem, ser humano, eu, você. E aí ele continua: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Olha só, ele diz aqui no começo, né, que ele nos abençoará tanto na área emocional quanto na área financeira, né? E a gente entende também que na área espiritual. Então, em todas as áreas, o Senhor irá nos abençoar dentro do teu celeiro, do meu celeiro, tá? Dentro do teu coração, do meu coração. No teu espírito, no meu, na tua alma, na nossa alma. O Senhor, Ele agirá se nós temermos ao Senhor e tivermos prazer nos seus mandamentos. Quais são os seus mandamentos? Seus mandamentos são as suas vontades, as vontades do Senhor para as nossas vidas. Aquilo que nós entendemos como certo mediante a Bíblia, nós entendemos como certo diante da palavra do Senhor. E Ele fala que nós precisamos ser misericordiosos, porque se nós somos misericordiosos, o Senhor também nos abençoará. Você já ouviu falar que mais abençoado é aquele que abençoa do que o que é abençoado? Ficou confuso? É muito mais, existe uma bênção muito maior para aquele que dá do que para o que recebe. O que recebe está recebendo algo, está sendo abençoado. Mas aquele que entrega, aquele que dá, ele recebe uma bênção especial da parte de Deus. Entendeu? Então aqui ele fala, deixa eu voltar aqui, né? Versículo 5. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. O Senhor lhe recompensa aquele que se dispõe, aquele que empresta, aquele que se doa e aquele que doa. A felicidade e a prosperidade não é aquilo que a gente retém só pra gente, né? O Senhor tá falando aqui, tá? Não é aquilo que a gente retém só pra gente. A prosperidade, ela vem muito além disso. E ela vem muito mais quando nós somos misericordiosos, nós somos bondosos. E ela vem. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor, sabe? Você fica em paz. Quando você serve ao Senhor, quando você teme ao Senhor e sente prazer nos seus mandamentos, nas vontades do Senhor para a sua vida, quando você tem uma vida diante do Senhor, quando você decide não servir mais a você mesmo, às suas vontades, a você, de todas as formas. Quando você decide servir ao Senhor, você tem paz. Você tem tranquilidade de alma, sabe? De espírito. Às vezes, assim, eu tô com um monte de coisa na minha cabeça, sabe? Compartilhar aqui com vocês. Às vezes, existem situações que eu tô com um monte de coisa na minha cabeça e eu sei que aquilo só tá me afligindo, que eu não vou conseguir resolver. Sabe que tem coisas que tu não consegue resolver. Não é tipo, eu tô com muita vontade de fazer um café, vou lá e faço café e tomo, pronto, resolvi meu problema. Às vezes, tem coisas que a gente não consegue resolver assim, né? Tá fora do nosso alcance daquele momento. E aí, o que é que eu faço? Eu vou ficar me martirizando? Não vou, sabe? Pelo menos eu tento não ficar assim. Então, o que eu faço? Eu vou pros pés do Senhor e falo, Deus, eu sei que eu não posso resolver esse problema agora. Eu sei que tem coisas que só o Senhor pode resolver. Então, descansa a minha mente, Deus, descansa a minha mente, sabe? Me faça dormir um sono tranquilo, de paz. Me faça ficar em paz, tira esse peso da minha mente, porque eu não vou conseguir resolver isso agora e só tá me fazendo mal, só vai me fazer mal. E pela misericórdia de Deus, assim, o Senhor lhe faz. Mas quando realmente eu entrego pra Ele, sabe? Porque quando eu não entrego, quando eu agarro, achando que eu tenho que fazer alguma coisa e eu fico desesperada, não dá certo. Mas quando eu entrego, aí eu sinto paz, sabe? Então, querido, aquele que teme ao Senhor, ele tem um coração firme, confiando no Senhor. E ele não temerá também maus rumores, o que podem falar ao seu respeito. Sabe? Porque ele tá... Gente, pra começar, ele tem um advogado, né? Um advogado dos advogados, aquele que luta pela tua causa e que te dá a vitória, que é o Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá.
até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Nós temos confiança de quem luta as nossas guerras, né? Igual como eu falei agora, tem coisas que a gente não pode resolver, mas o Senhor pode, é Ele que vai, é Ele que resolve. Enquanto Ele está ali lutando, guerreando, na verdade já com a vitória certa, né? A gente descansa. A vitória ela só não é certa se nós nos anteciparmos. Se nós nos anteciparmos. Não por culpa do Senhor, não porque o Senhor não ganhou, não porque o Senhor não foi capaz, não, porque o Senhor é Deus. Mas por nossa culpa, quando nós nos antecipamos para querer e fazer do nosso jeito, né? Sem estarmos na dependência do Senhor. Essa palavra ela falou muito ao meu coração essa manhã. Muito mesmo. E existe um segredo, né? Assim como o Deuteronômio vai falar, Deuteronômio 28 vai falar a respeito do segredo das bênçãos do Senhor, né? Que é obedecer. É a obediência a Deus. E aí vem seguido de tremendas bênçãos. Bênçãos mesmo, né? O Senhor fala que aquele que obedece ao Senhor, as bênçãos, elas chegam ao seu encontro, elas vão ao seu encontro. Então, você não precisa ficar correndo atrás da bênção, porque se você obedece ao Senhor, as bênçãos, elas te alcançarão. Lê lá, Deuteronômio 28. É tremendo. Salmo 91, né? Quando vai falar tantas bênçãos, né? Tem gente que até deixa a sua Bíblia aberta, achando que a bênção vai entrar na sua casa, porque tá ali naquele Salmo 91. Tem gente que idolatra esse Salmo, mas vai muito além de tudo isso. O Salmo, ele começa dizendo o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aí vem as bênçãos. Então, para que as bênçãos elas venham me alcançar, do Salmo 91, eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso descansar no Senhor, eu preciso confiar no Senhor, entregar a minha vida ao Senhor, estar no Senhor, para que as bênçãos elas me alcancem. Porque se eu estiver servindo a mim mesma, se você estiver servindo a você mesmo, servindo a você, fazendo de você o seu Senhor, as bênçãos elas não alcançam. E aqui no Salmo 112 não é diferente. Eu preciso louvar ao Senhor, temer ao Senhor, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É aquela pessoa feliz, muito feliz, aquela pessoa que é felicíssima, né? Ela é bem-aventurada. O que teme os seus mandamentos. Então que a gente venha ter prazer na lei do Senhor, prazer nos seus mandamentos, descansar no Senhor, confiar nele, meditar na sua palavra, ter momentos de qualidade com Deus, fazer as nossas devocionais, os nossos devocionais, e deixar com que Deus ele fale, sabe, aos nossos corações verdadeiramente, entender que para que a palavra do Senhor ela tenha efeito na nossa vida, nós precisamos decidir obedecer ela, decidir fazer conforme a sua vontade. Nós precisamos decidir servir ao Senhor e deixar de servir a nós mesmos. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Fiquem com essa palavra, com esse momento, que possamos nos encontrar aqui outros dias. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, tá? Comente aqui o que essa palavra ela fez na sua vida, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus.